Pois bem, vamos mudar de assunto, falar de coisa séria ou de coisa com repercussões mais palpáveis para a gente. E para isso a gente está recebendo uma convidada ilustre, a Daniela Gerês. É Gerês mesmo que fala, Daniela? É Gerê, José Roberto. Boa noite, Boa Thales. noite. Boa noite, Obrigado por estar Daniela. aqui conosco. A Daniela é analista da WWF Brasil, que é o World Wildlife Fund, é isso? Foundation, exatamente. Então tá Brasil. bom. E Brasil, Brasil, importante, Brasil, Brasil. muito importante Exatamente. Brasil. Agora, a gente queria começar falando sobre essa decisão da de um órgão que teoricamente não deveria estar se metendo nisso, pelo menos na minha opinião, que é a Advocacia Geral da União, com respeito à necessidade de o IBAMA dar uma autorização ou não para a Petrobras perfurar um poço ainda de prospecção. Ali, a gente fala Foz do Amazonas, não é bem na Foz, esse poço seria mais ao norte, ali, algumas centenas de quilômetros da Foz propriamente dita, mas numa área que é muito complicada do ponto de vista, se houver um acidente, as consequências ambientais, porque é uma área de mangue, um maior mangue, acho que do Brasil, talvez um dos maiores do mundo, não é isso? Vou deixar depois você me dar os Exatamente. detalhes, você vai me corrigir todas as bobagens que eu falar. E numa área que tem uma correntezas marítimas muito fortes, marés muito altas, e que se houver qualquer acidente, é mais provável que esse óleo vai parar não no Brasil, mas na Guiana, no Suriname, ali nos vizinhos, né? Quais as consequências dessa decisão da AGU na prática, Daniela? Bom, na prática, não muda muita coisa, né? Porque, no fim, apesar de ter uma decisão da Advocacia Geral da União, a palavra final é do IBAMA, né? É uma decisão técnica. O único órgão no Brasil que tem é, capacidade, tem discricionariedade para decidir por uma licença ambiental federal é o IBAMA. Então, o parecer da AGU, ele acaba tratando sobre avaliação ambiental de área sedimentar, né, que é um dos instrumentos de planejamento e que poderia contribuir bastante com informações técnicas para esse licenciamento, mas que não foi o motivo do indeferimento da licença pelo IBAMA, né? Os estudos entregues pela empresa tinham diversas outras fragilidades técnicas que o IBAMA apontou por diversas vezes e que justificaram o indeferimento. Então, na prática, cabe ainda a decisão do IBAMA pelo indeferimento. Então, o parecer da AGU ele não muda muito, porque ele é um parecer jurídico e a decisão é técnica. Mas explica para a gente, porque a notícia foi dada de um jeito que parecia que a AGU tinha passado por cima do IBAMA e falado, não, não precisa do IBAMA. Não é verdade. O IBAMA é quem continua com a palavra final. O que a AGU disse na prática, então? Tá. Então, o que a AGU disse no final foi de que a avaliação ambiental de área sedimentar, ela não é obrigatória. E, de fato, ela não é obrigatória. Existe uma normativa que trata da avaliação ambiental de área sedimentar e que diz que ela poderia dar contribuições para o licenciamento ambiental. E é isso que o IBAMA vem dizendo reiteradamente. A ausência desse estudo dificulta a avaliação técnica do IBAMA, porque ele poderia trazer elementos, né, uma avaliação da bacia sedimentar como um todo e não de um bloco separado, que poderia contribuir para a decisão técnica do IBAMA. Mas, na prática, o parecer o que ele diz é isso, que ela não é obrigatória. O que o próprio IBAMA já vinha afirmando, o que o Ministério de Meio Ambiente já vinha afirmando. Foi alegado uma suposta divergência entre o entendimento do Ministério de Minas e Energia e de Meio Ambiente sobre essa questão, né, da obrigatoriedade ou não da avaliação ambiental de área sedimentar, mas que o próprio Ministério de Meio Ambiente e IBAMA afirmaram que não existe. Eles concordam com o entendimento de que essa avaliação não é obrigatória. Acontece que a falta dela tem dificultado o licenciamento ambiental, e isso já vem sendo afirmado pelo IBAMA desde 2018. A decisão do IBAMA de 2018, que indeferiu os outros 5 blocos na Foz do Amazonas, ela também trouxe a questão da falta de avaliação ambiental de área sedimentar como um elemento que dificulta a avaliação dos técnicos do IBAMA. Explica para a gente o Então, que é avaliação de área sedimentar. a avaliação ambiental de área sedimentar, ela é um instrumento, é uma avaliação que deveria ser feita pelo Ministério de Minas e Energia e pelo Ministério de Meio Ambiente, e ela olha para a bacia sedimentar como um todo. Então, ela vai olhar para a região da Foz do Amazonas inteira, né, nesse caso da Foz, mas seria
ideal que isso fosse feito para todas as bacias que a gente tem no Brasil, e ela vai classificar áreas como aptas para exploração de petróleo, não aptas para exploração de petróleo e áreas em moratória, que seriam áreas que ainda não se tem conhecimento suficiente para definir se elas são aptas ou não. E a partir disso, ela traria sugestões para as áreas aptas para o licenciamento ambiental, que deveriam ser incorporadas na análise do IBAMA. Então, uma coisa é o IBAMA olhar para um licenciamento específico em que é considerado os impactos de um bloco. Outra coisa é o IBAMA olhar para a totalidade, ter informações sobre a totalidade de blocos possíveis nessa região e olhar como é que esses impactos cumulativos e sinérgicos se dariam. Porque uma coisa é perfurar um poço, outra coisa é perfurar os 9 que estão em licenciamento, os 47 que estão em licitação hoje e os outros 157 que estão em estudo para entrar em licitação. Então, né, a gente escalona muito a avaliação necessária para essa bacia, né, não é só um bloco. Então, a avaliação Daniela, ambiental de área sedimentar poderia trazer informações sobre esse todo. uma dúvida. O ministro das Minas e Energia, eu acho que também o presidente da Petrobras, eles colocam o seguinte: não está se decidindo agora todo o processo de exploração. O que houve foi uma suspensão de uma prospecção para estudo. E essa suspensão, segundo eles, é danosa porque se perde muito dinheiro sem se poder nem saber o estudo inicial. É razoável isso? É isso que ocorreu? Então, a própria prospecção de petróleo, ela é uma atividade de risco. E é por isso que existe um licenciamento ambiental que trata dela. Se não houvesse risco, né, se não houvesse impacto e risco nessa fase de exploração, talvez não precisasse de um licenciamento ambiental, mas esse licenciamento já na fase de exploração tem sido bastante robusto, porque a gente teve casos, inclusive na Foz do Amazonas no Na fase passado, de avaliação, não de na fase de exploração. avaliação, é que quando a gente fala exploração, a gente está falando de prospecção. O termo não é muito claro e às vezes gera confusão, né? Então, quando se fala do licenciamento para exploração, é esse licenciamento de pesquisa, de perfuração de um poço exploratório para descobrir se tem petróleo ou não. Sendo autorizado o licenciamento, ocorrendo a perfuração, encontrando petróleo, porque ainda existe a possibilidade de não se encontrar petróleo, ainda tem um licenciamento de produção. E aí onde vai ser avaliado outras questões que estão relacionadas à produção. Então, nesse momento, existe um licenciamento para essa perfuração exploratória, para essa fase de pesquisa. Por quê? Porque ela exige deslocamento de embarcações, de aeronaves, descida de uma sonda mecânica, perfuração do solo marinho. Então, tem impactos já nessa fase, tem riscos já nessa fase de licenciamento, né, nessa fase de exploração. No passado, a gente teve acidentes mecânicos na Foz do Amazonas, a gente já teve poços perfurados no passado, nessa região, que não encontraram petróleo, quando o licenciamento ambiental não era da forma como é hoje, e ele foi se tornando cada vez mais robusto, justamente por se entender que nessa fase de exploração já existem impactos. Então, a gente pode falar alguns deles, por exemplo, a rota das embarcações que vão abastecer. Desculpa, só para Claro. aqui você falou uma coisa, eu fiquei curioso. É. Que acidente que aconteceu no passado? Se não acharam o petróleo, qual No foi a consequência? momento, Uhum. no momento da perfuração, na descida da sonda, as correntes marítimas eram tão fortes que houve um deslocamento da sonda. Como ainda Ah. não tinha perfurado, não teve nenhum vazamento de óleo. Teve vazamento dos fluidos da perfuração e não teve grandes impactos. Mas poderia acontecer um vazamento, desculpa, um vazamento de óleo caso, né, tivesse se encontrado óleo, caso Quer estivesse dizer, nesse deu momento da sorte que não perfuração. tinha, porque se tivesse, tinha dado óleo e Exato. outras coisas, né? Exato. Entendi. Por isso que é tão importante ser rigoroso já desde essa primeira etapa, né? Porque ela tem esses impactos. Então, por exemplo, as embarcações que vão se deslocar do Porto de Belém até o local de perfuração, elas vão atravessar áreas de pesca, vai ter um impacto nas atividades pesqueiras. As aeronaves que pretendem se sobrevoar de Oiapoque ao lugar de perfuração têm impactos nas terras indígenas. Quando se perfura, emite luzes, ruídos que impactam a vida marinha. Então, existem diversos impactos já nessa etapa. Quando se fala pesquisa, dá a entender que não existe nenhum impacto, que só vão lá descobrir, avaliar, mas na verdade não é isso. E tem os riscos. Caso tenha um acidente com vazamento de óleo, o óleo pode atingir manguezais, corais, sem contar os riscos transfronteiriços, que a gente está numa região bem de fronteira, né, com a Guiana Francesa, e a tendência é que boa parte desse óleo, que, caso tenha um acidente, vaze todo para a região da Guiana Francesa. E
Qual as falhas nos documentos que a Petrobras apresentou até agora que levaram à negativa do IBAMA? O que a Petrobras deixou de fazer ou não fez bem feito? Bom, existem algumas inconsistências nos estudos técnicos, né? Então ainda existe um pouco de dúvida sobre a modelagem de dispersão de óleo. Essa modelagem é um dos estudos que tem que ser entregues e que ele simula matematicamente para onde o óleo iria caso houvesse um vazamento. Então, existem alguns pesquisadores que apontaram falhas nessa modelagem, dizendo que não dá para descartar a possibilidade do óleo atingir a costa. Então, a gente tem ali, né, um litoral de manguezais, que são ecossistemas muito sensíveis ao toque de óleo, eles funcionam como armadilhas, eles capturam o óleo, né? Então, é impossível de limpar o manguezal uma vez que ele seja atingido, mas o parecer, o despacho do IBAMA que indeferiu, né, com subsídio num parecer assinado por 10 técnicos, ele levanta principalmente uma falha no plano de proteção à fauna. Como, né, o plano de proteção à fauna faz parte de algumas medidas de emergência que a empresa tem que apresentar para o IBAMA, para caso tenha um acidente, mostrar que ela tem capacidade de gerenciar esse risco, controlar o óleo, captar, enfim, controlar os riscos da sua atividade. O plano de proteção à fauna, ele diz como é que vai ser salva essa fauna que eventualmente seja atingida por óleo. E um dos pontos que o IBAMA apontou é que como a base de tratamento da fauna eventualmente atingida por óleo estava muito distante, né, existe uma distância de navegação de 48 horas entre o porto de Belém e o local de perfuração, não seria possível resgatar a fauna dentro das boas práticas do IBAMA. Além disso, um outro ponto que foi levantado pelo órgão foi a questão dos impactos aos povos indígenas do Oiapoque. A Petrobras pretende usar o aeródromo de Oiapoque como base aérea da exploração de petróleo. E o aeródromo fica muito próximo de 3 terras indígenas que tem na região, onde vive mais de 8 mil indígenas. E o sobrevoo das aeronaves, apesar de ainda não ter acontecido a perfuração, né, quando o navio sonda estava já estacionado lá, já tinham aeronaves sobrevoando as terras indígenas. E os indígenas já estavam sofrendo impactos dessas atividades. Mas inicialmente eles não tinham sido considerados como impactados. E o IBAMA demandou que eles fossem incorporados, né, dentro dos estudos, que fossem avaliados os impactos às terras indígenas, o que não foi feito pela Petrobras também. Inclusive, É, os o povos impacto é indígenas. na caça, afugenta os animais, esse tipo de coisa? Exatamente. Além de afugentar os animais, ele também tira o sossego das terras indígenas, né? Então, os indígenas, eles não estão acostumados. Aquele aeroporto, apesar de funcional, ele quase não recebia voos. E agora existe uma rota que não existia antes, que é uma rota que sobrevoa do aeródromo para alto mar. E o único trajeto possível é por cima das terras indígenas. Então, esse distúrbio nas terras indígenas estava gerando um incômodo muito grande por parte da população local. E a exploração na Guiana, ela tem alguma consequência para o Brasil? A Guiana explora petróleo de fato, né? Mas a Guiana não é a Guiana francesa. Acho que existe também uma confusão, né? A Guiana francesa, que é o nosso vizinho direto, eles perfuraram 5 poços, né? Assim como nós já perfuramos no passado e não encontramos petróleo, eles perfuraram também mais recentemente alguns poços na região e não encontraram petróleo, né? Quem está produzindo mais é a Guiana e o Suriname, mas os estudos não mostram que o óleo se desloca para cá. Então, é um pouco diferente da nossa situação, em que as correntes marítimas levam bastante os eventuais, né, óleos que tenham algum vazamento para os países vizinhos, né? Inclusive com possibilidade de atingir Caribe, enfim, a mancha de dispersão é bastante extensa. Que a correnteza predominante nessa região, ela vai de leste para oeste, né? Na verdade, Isso, não chega a ser, ou seja, se você perfura um poço no Brasil, vai parar nos países que estão a oeste da fronteira. Se perfura num país que está a oeste, é muito difícil que esse óleo volte para cá. Essa, mais ou menos a explicação, é isso? isso. Tá. E agora, qual é a situação, só para a gente encaminhando para o final? Uhum. O IBAMA pediu novos estudos para a Petrobras, é isso que está faltando? Na verdade, o IBAMA indeferiu a licença, ele não pediu novos estudos, né? A Petrobras apresentou um recurso ao IBAMA
e esse recurso, né, segundo as declarações da presidência do IBAMA, serão analisados junto com os outros licenciamentos que estão em andamento. Então, esse Uhum. recurso ainda está em análise, mas, enfim, depende da área técnica definir se a Petrobras atende ou não os requisitos, né? Então, tem se falado sobre conciliação, sobre, enfim, como é que a gente consegue decidir esse caso, mas a palavra final é do IBAMA, a palavra final é técnica. Então, agora, traduz para a gente, por que que a AGU deu esse parecer? É uma coisa política de fazer pressão, de, enfim, manter o assunto em pauta, não deixar ser esquecido? O que que quem defende a prospecção e a exploração desse poço ganhou com isso? Uhum. No caso, todos os ministérios têm direito de acionar a Advocacia Geral da União caso haja um conflito de entendimentos jurídicos. No caso, o Ministério de Minas e Energia acionou entendendo que havia um conflito de entendimento jurídico entre o Ministério de Minas e Energia e o de Meio Ambiente sobre a obrigatoriedade ou não da avaliação ambiental de área sedimentar. O Ministério de Meio Ambiente e o IBAMA se posicionaram dizendo que esse conflito não existia, que eles entendiam a não obrigatoriedade da avaliação ambiental de área sedimentar, o que não significa que ela não fosse necessária, porque, enfim, tem se demonstrado que esses estudos têm feito falta no licenciamento ambiental. Então, essa decisão, ela não muda muito na prática o cenário que a gente já tinha, né? O que não se pode é transformar uma decisão que é técnica numa decisão política. Imagina se todos os licenciamentos fossem levados para uma Câmara de Conciliação, onde pessoas que não são os técnicos do IBAMA, que são os que têm que ter a palavra final, né, numa democracia, num país que valoriza a ciência, não pudessem definir tecnicamente um licenciamento que fosse posto a eles, né? Então, acho que é um pouco essa questão que está por trás. A gente precisa sempre defender que a decisão seja técnica, que a palavra do IBAMA seja respeitada. O que pode acontecer ainda agora? Quais os próximos passos nessa novela? Bom, os próximos passos são uma decisão final do IBAMA, né, um posicionamento, mas o que eu espero de próximos passos é que essa história toda mostre um pouco para a gente a importância da gente olhar para uma transição energética, né, que não faz sentido a gente pensar em abrir fronteiras exploratórias agora, né, que só se tornariam produtivas depois de 2035, porque a gente está falando de uma exploração que para a produção leva em torno de 10 anos, num cenário de crise climática. Então, a minha expectativa é que a gente repense essa decisão de explorar fronteiras nesse momento. Isso é importante porque esses prazos todos são importantes porque, como você disse, a gente está numa fase de transição, né, de fontes de energia, de fontes que emitem, colocam carbono na atmosfera, em prol de outras que fazem o contrário, que até consomem, né, fixam carbono. Por que que demora tanto para a gente sair da prospecção, abrir um poço exploratório até chegar à produção? Então, esse dado que eu falo é uma média, né? E claro que em bacias sedimentares desculpa, bacias sedimentares mais maduras, esse período pode ser menor, mas a gente está falando de uma área de fronteira que ainda tem todo um desenvolvimento para ser feito, né? Então, nesse momento, seria uma perfuração exploratória, as matérias coletadas nessa exploração teriam que ser avaliadas, identificado se existe potencial exploratório, porque pode ser que as reservas não sejam suficientes, ou que o petróleo ou o óleo, o gás, enfim, o que seja encontrado lá não tenha qualidade, não vale a pena ser explorado. Uma vez concluído, né, essa fase de estudos, tem um novo licenciamento ambiental. Esse novo licenciamento ambiental, ele é todo personalizado, é preciso, se for, né, feito, construir uma plataforma que se adeque à região, que seja capaz de lidar com a hidrodinâmica e etc. Então tem todo um processo até conseguir se extrair o primeiro barril de petróleo. E é importante destacar que, por exemplo, royalties de uma atividade de petróleo só vem na fase de produção. Então tem muita expectativa, né, de entrada de recursos na região do Amapá, do Pará, mas isso só aconteceria numa eventual fase de produção, caso seja encontrado petróleo, né? Nesse momento a gente ainda está numa fase de bastante especulação. Então, aqui as pessoas estão concordando com você, viu? A Maísa de Assis diz: vocês são muito ingênuos. Na época do pré-sal, todo mundo aplaudiu, dizendo que ia aumentar a soberania do país. Resultado: quase tudo foi vendido para empresas estrangeiras.
Fernão Vale, o Brasil tem que focar em energias renováveis e liderar a agenda ambiental mundial. Floresta amazônica e biodiversidade são muito mais importantes para o planeta do que extrair petróleo. Margarida Van Schwenk, seria melhor explorar outros tipos de energia? Deixar a Amazônia preservada desse perigo? Renato Sá, o IBAMA está correto, tem que ser rigoroso e ainda assim existirá riscos. Laura Aires, Brasil com grande potencial de hidrogênio verde e ainda se preocupa em explorar combustíveis fósseis. Nem o Equador topou. É verdade, né? O Equador, o governo fez um plebiscito, né, durante a eleição presidencial e proibiu a exploração de petróleo numa reserva, né? E eu sei que você é WWF Brasil, mas como é que é essa tendência no resto do mundo, em outros países amazônicos? Bom, né, a gente teve recentemente a cúpula da Amazônia, né, esse tema do petróleo ele foi posto em discussão. Nosso entendimento é que não faz sentido a gente ter exploração de combustíveis fósseis, né, em regiões de tanta sensibilidade ambiental como é a Amazônia. Então, a gente vê que tem alguns países caminhando nesse sentido, né, como você trouxe mesmo o Equador. Então, a gente espera que, de fato, a gente consiga chegar num consenso entre os países amazônicos para que a gente tenha uma Amazônia livre de petróleo. Agora, pelo que você falou, eu fiquei com a impressão, de leigo, de Uhum. que a exploração no oceano, perto da costa do litoral da Amazônia, envolve mais riscos até do que a exploração em terra firme, como, por exemplo, tem a extração de gás, se não me engano, em Coari, né? Uhum. É, faz sentido isso? São processos diferentes, né? Cada licenciamento, cada atividade tem seus próprios riscos, seus próprios impactos. Em alto mar, o desconhecimento, essas correntes, elas trazem uma complexidade maior, tanto que o licenciamento, né, também por ser uma região de competência da União, é um licenciamento federal, em terra não necessariamente. Mas todas as atividades têm impacto, geram, por exemplo, em terra pode gerar desmatamento, às vezes está muito próximo a terras indígenas. Então, cada empreendimento tem que ser avaliado no caso concreto, né? Porque só a região vai dizer quais são os riscos e os impactos relacionados àquela atividade. O processo tem que ser muito personalizado. Ah, Laura Aires, vou te colocar numa. Não estava combinado, mas eu vou te colocar numa fria aqui, Daniela, que é o seguinte: a Laura Aires está falando do hidrogênio verde. É, que até onde eu entendo é uma maneira de você, um processo de você transformar etanol em hidrogênio e isso abastecer os combustível, os veículos, carros e etc. Não sei se é uma área que você acompanha, se você acha, se a WWF Brasil tem algum estudo algum a respeito. Sim, o WWF tem olhado para o tema de hidrogênio, não é a minha agenda, então a gente tem muitas Uhum. agendas, mas de fato o Brasil tem um potencial muito grande, né? Seja para hidrogênio, seja para outras fontes renováveis. Então, o Brasil tem potencial de ser pioneiro, né, em todas essas fontes de energia renováveis. Por isso mesmo que a gente, né, entende a não necessidade de abertura de fronteiras exploratórias. Inclusive porque o Brasil hoje tem petróleo suficiente para fazer a sua transição energética sem a necessidade de abrir novas fronteiras. Tem se discutido bastante na questão do hidrogênio, projetos pioneiros, mas por enquanto a gente ainda está levantando bastante informação, esperando que no futuro próximo se torne uma realidade no Brasil em alguns projetos pilotos. Você falou que espera uma, que o IBAMA chegue ao final desse processo e acabe logo o risco de eles fazerem a exploração definitiva. Você tem algum cálculo de quanto tempo vai durar ainda esse imbróglio, essa discussão? Quanto tempo o IBAMA vai colocar um ponto final na história? Olha, difícil dizer num licenciamento que já dura 10 anos, né? Então, difícil prever quanto tempo mais ele vai durar. A gente está falando de um licenciamento que começou praticamente 10 anos atrás. Mas na sexta-feira da semana passada, o Ministério Público Federal emitiu uma recomendação ao IBAMA, o Ministério Público Federal no Amapá, com diversos fundamentos técnicos e jurídicos, pedindo recomendando que o IBAMA indefira esse novo pedido, né, essa reconsideração da Petrobras e colocando um prazo para resposta. Então, por um lado, a gente tem esse parecer da AGU, a gente tem o Ministério Público, a gente tem diversos atores acompanhando e olhando com atenção esse processo.
O que eu sei é que o IBAMA colocou esse processo, né, na fila de análise e depende do órgão a tomada de decisão. Então, por enquanto, a gente ainda não tem muito como prever quando isso vai acontecer. Daniela Gerês, muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos, pelas suas informações. A gente vai continuar acompanhando o caso e, tendo novidades, vamos explorar sua expertise no tema novamente, tá bom? Obrigado. Obrigada a vocês. Uma boa noite a todos e todas. Boa noite. Tchau, Bom, tchau. e agora a gente vai ouvir, se der tudo certo, o Eberaldo de Almeida Neto, que foi presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Tudo bom, Eberaldo? Tudo bom, Toledo? Prazer falar com vocês. O prazer é nosso. Beraldo, você como especialista em petróleo, vai dizer para a gente, vou te perguntar, se essa decisão, esse parecer da Advocacia Geral da União, significa o que na prática? Significa que ficou mais difícil para o IBAMA negar a autorização para a Petrobras abrir esse poço lá de prospecção, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu estava ouvindo a colega falar, eu acho que a gente tem que contextualizar, né? Então, a questão de energia no mundo hoje, mais de 80% vem de fonte fóssil, né? 56% vem de petróleo e gás, e praticamente em torno de 30 e poucos por cento do carvão. A gente tem países como a Índia, que mais de 90% da energia consumida no país vem de fonte fóssil. Então, isso é uma realidade. Temos que fazer a transição energética, todos estamos de acordo, né? E aí, no Acordo de Paris, algumas nações, não todas as nações, se comprometeram a fazer essa redução. Então, eu acho que isso é muito importante, é importante para o planeta, e eu concordo com isso, né? Eu advogo a favor da transição energética. Mas a gente tem que entender que o mundo é muito diferente, né? Nós temos hoje quase 2 bilhões de habitantes que não têm acesso à energia como nós temos aqui, né? Numa grande cidade brasileira. Esse pessoal também quer consumir energia. Se você pegar um país da África subsaariana e comparar com um país europeu ou os Estados Unidos, o consumo é de 20 para 1, né? Ou seja, a demanda energética é muito maior. E energia está em tudo. Energia tem em educação, em transporte, em saúde, tudo você precisa de energia. Então, a gente tem que resolver essa questão. Eu advogo que a transição ela tem que se dar pelo lado da demanda. Nós temos que criar fontes alternativas, renováveis e outras fontes, para ir substituindo as fontes fósseis e desligando aquelas mais poluentes, como carvão, petróleo, e deixando o gás, por último, que é um combustível da transição. Então, acho que tem que ter uma certa racionalidade. Eu ouço as pessoas falarem assim, não, desliga o fóssil, fecha os poços de petróleo. Se fechar os poços de petróleo, vão morrer milhões de pessoas com falta de aquecimento ou de refrigeração na casa, porque, conforme eu disse, matriz energética de alguns países, inclusive dos Estados Unidos, é preponderantemente baseada em fóssil. Então, você chegar e cortar 50% ou 90% do fornecimento de energia numa Índia, por exemplo, você vai ter consequências, né, inimagináveis. Então, a gente tem que discutir isso dentro de uma certa racionalidade. Como é que vamos fazer? Temos que diminuir emissões? Todos estamos de acordo. Agora, tem que morrer gente por diminuir a emissão? Temos que ver como é que a gente faz isso. Então, essa questão Desculpe. No caso específico da exploração na foz do Rio Amazonas, quais são os riscos e os não riscos que existem lá? Exato. Então, eu entro aí, se a gente for considerar os países que produzem petróleo, os 20 maiores exportadores de petróleo, não produtores, os Estados Unidos são o maior produtor do mundo, com 13 milhões e meio, quase, de barris por dia, mas consomem 20 milhões. Então, eles são importadores líquidos. Mas se a gente pegar os 20 maiores exportadores, só 4 são democracias, 16 são autocracias, inclusive grande parte faz parte da OPEP ou da OPEP+, né, que tem essa questão. O petróleo vai continuar sendo consumido. A gente, no mês de junho, a gente chegou a 103 milhões de barris por dia de consumo, que é um volume equivalente ao que se consumia antes da pandemia, né? Teve uma queda bastante grande, mas já se retomou. Isso ainda vai crescer um pouco mais. Aonde que entra isso? Eu acho que os países como Brasil, Canadá, Noruega, México, que são exportadores de petróleo e são democracias, eles têm um papel importante no fornecimento para o mercado.
né? O Brasil é um exportador de petróleo líquido desde 2016, é o segundo item na balança de pagamentos do Brasil e é uma receita importante para o país para gerar investimentos aqui em educação, em saúde e em outras áreas. Conforme eu falei, a demanda de petróleo tem que ser resolvida pelo lado da demanda. A oferta, se a gente não ofertar, outros países vão ofertar. E países não comprometidos, por exemplo, com o Acordo de Paris. Como é que vai se estabelecer um teto para a Rússia ou para a Arábia Saudita? De repente, não estão comprometidos com isso. O Brasil assinou, é um signatário, e se comprometeu a reduzir 30% em relação a 2005. E tem um teto que tem que ser controlado pelo governo, não pode emitir mais do que aquilo ali. Então, eu acho que novas frontes, como essa da margem equatorial, é fundamental. Riscos, toda atividade econômica tem algum risco, mas eles têm que ser mitigados. Então, grandes empresas como a Petrobras têm tecnologia para isso e continua produzindo petróleo em áreas desafiadoras, como a área do pré-sal, a 350 quilômetros da costa, em 2.200 metros de lâmina d'água, 8.000 metros de profundidade, né? E tem tecnologia para isso. Em caso de acidente, você tem medidas para poder combater acidentes, tem embarcações que ficam dedicadas especialmente, barreiras, etc. E chance de tocar a costa é praticamente nula, né? Como eu ouvi alguém falando sobre questão de correntes, a gente tem uma corrente mais ou menos ali no Rio Grande do Norte, mais para dentro do mar. Você tem uma corrente do Brasil que vem para sul e tem uma corrente que vai para oeste. Então, assim, caso houvesse um vazamento, ele iria para oeste, né? Não tocaria a costa. E quando se fala de foz do Amazonas, é a foz do Amazonas no sentido geológico que existia há 100, 120 milhões de anos atrás, né? Ela ficava a 600 quilômetros da foz atual, né? A gente tem que pensar que há 180 milhões de anos o continente africano era ligado ao continente americano. Depois foi se abrindo, foi entrando água, foi evaporando, e esse sal evaporado, que tem camadas até de 2.000 metros, ele está a 4, 6 mil metros de profundidade, abaixo do solo marinho hoje, com mais 2.200 metros de água. Mas há 180, 160, 140 milhões de anos era a superfície, era uma lagoa que existia ali. Então, essa questão, eu acho que tem uma confusão de falar em foz do Amazonas como se fosse a foz atual. Foz do Amazonas é usado pelos geólogos, né? Que estão analisando algo que aconteceu há milhões de anos atrás. Mas, se eu entendo, Eberaldo, esse poço específico, primeiro poço de prospecção, para ver se de fato acha petróleo ou não, você pode, eu até queria te pedir para explicar isso. Por que se acha que existe petróleo nessa região? Que tipo de teste já foi feito para... E qual a margem de erro, digamos assim, de que perfurando vai encontrar? Existe essa estimativa? É possível calcular? Sim, Toledo. É praticamente certo de encontrar, eu não vou dizer 100%, mas é praticamente certo. Quer dizer, se eu fosse apostar, apostaria todo o meu dinheiro que vai achar. Por quê? Primeiro, toda a questão da geologia. Depois se faz uma sísmica e você pega as formações e como é que elas estão dispostas ali. Então, os geólogos fazem a interpretação disso com sísmica, não precisa perfurar a princípio. Depois você faz por análogos, né? E a mesma formação que teve aqui do lado brasileiro, e a natureza não escolhe fronteira entre países, a gente tem do lado da Guiana ou do Suriname que está produzindo hoje, né? Então, você vê uma produção crescente, com descobertas uma atrás da outra. Então, assim, é praticamente impossível, né, o que aconteceu lá não ter acontecido aqui. Então, eu diria que é um grau de certeza muito grande da gente ter acumulações bastante significativas, né? Bastante, eu estou falando de bilhões de barris de petróleo e de um óleo de característica muito boa, né? Agora, esse poço que está se querendo perfurar em primeiro lugar para fazer o teste é bem na fronteira, né? Praticamente ali no Oiapoque mesmo, né? No finzinho do Brasil. O fato de se encontrar, caso venha se encontrar petróleo lá, significa que toda essa faixa que vai do Oiapoque até o Rio Grande do Norte teria petróleo também? Ou você precisaria fazer prospecções? Não dá para fazer uma projeção com base num só, você dizer que vai ter mais para leste?
Normalmente, com base em alguns dados, e a sísmica é um dos dados, os geólogos eles fazem análises probabilísticas, né? A gente chama que eles riscam uma probabilidade de óleo, faz riscado, então ele atribui uma probabilidade a isso. Obviamente que quanto mais dados você adquire, e aí a questão da perfuração é fundamental, mais certeza você passa a ter no caso de encontrar petróleo, né? Então, assim, a probabilidade hoje, ela existe, né? Com base nas informações que se tem, e ela é significativa. Agora, a certeza você só tem quando fura. Uhum. Agora, e o prazo, Beraldo? A gente já está estourando aqui o nosso tempo, desculpa, mas essa questão também me Vontade. chama muito a atenção, porque se houvesse uma autorização hoje do IBAMA, né, mudasse tudo e o IBAMA autorizasse, quanto tempo levaria para fazer a perfuração desse primeiro poço, chegar, fazer todos os estudos necessários até chegar a um momento de produção efetiva dessa área? Tá? A parte de perfuração e coleta de informações, aí depende do número de informações que os geólogos e os engenheiros de reservatório pedem, mas é num horizonte aí de 6 meses e tal para se fazer perfuração com alguns testes. Essas informações colhidas, para um sistema definitivo de produção, isso tem levado, se falou aí em 10 anos, no passado sim, mas esse tempo tem sido reduzido. E você pode remanejar, dependendo da característica do óleo, da característica da planta que se usa lá, você pode até remanejar um FPSO, por exemplo, que é uma unidade de produção que estoca petróleo, que é um grande navio. Você pode escolher, ele iria para o projeto tal, a gente vai fazer uma adaptação e vai para outro e você antecipa. Agora, um projeto piloto pode se colocar lá, um navio contratado, você pode colocar tendo no mercado, e se encontra, em um ano e meio, você consegue colocar um projeto piloto, que é para fazer uma produção de longa duração. E aí você coleta ainda mais dados enquanto está desenvolvendo um sistema definitivo. Mas um sistema definitivo, que foi a sua pergunta, é em torno disso, 8 anos, mais ou menos, para se fazer a perfuração dos poços, interligação e a construção de um FPSO, Quer que dizer, leva em torno de 3 anos e meio, 4 anos. Há depois risco de dessas 2030, então. explorações nos países vizinhos levarem o nosso petróleo? Não, assim, comunicação de reservatórios existe, né? A guerra Irã-Iraque, por exemplo, você tinha questões de reservatórios que passavam da fronteira nacional, que você podia produzir do outro lado e depletar. Então, tinha toda uma questão. No Kuwait também você tinha isso, a gente tinha essa questão. Aqui pode até ter um caso ou outro, né, bem ali na fronteira, de você ter reservatórios que passam da fronteira e fica de um lado e o outro, e aí você teria que fazer uma unitização entre países, para falar, ó, é tanto do seu lado, do meu, e aí se chega a um acordo do quanto cada um vai produzir daquele reservatório. Tem condições técnicas de fazer isso. Como se faz hoje, quando você tem parcerias e tem propriedade em outro lugar e tem comunicação entre reservatórios, mas aí a própria agência, com as partes, é que faz essa regulação que a gente chama de unitização do campo. Infelizmente, a gente já estourou aqui bastante o nosso tempo, Everaldo. Eu peço desculpas, vou ter que encerrar aqui a nossa conversa, mas algo me diz que a gente vai voltar a conversar, porque esse assunto não vai parar tão cedo, né? Tem muitos desdobramentos aí pela frente. Agradeço muito pela sua atenção aqui, pelas suas informações. Sempre à disposição. Um grande abraço, boa noite. Obrigado, boa noite.